Shalom, queridos, estamos aqui para o nosso devocional e hoje a passagem está em 1 Samuel, capítulo 28 ao capítulo de número 30. E o tema desse devocional é a médium, Samuel e Saul. E o texto base é 1 Samuel 28, versículo 6 e versículo 7, que diz: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Muito bem, na verdade eu quero falar um pouquinho sobre essa aparente contradição que existe aqui no texto e uma dificuldade para compreensão em alguns pontos, e também a margem que esse texto talvez nos dê para dar uma outra interpretação, se não observarmos o contexto inicial das Escrituras e dos mandamentos de Deus. Pois bem, queridos, aqui nós temos uma situação que, num primeiro momento, parece que tudo está correndo de forma muito correta, aparentemente, né? Eu digo assim, no curso das coisas. Porque Saul, Deus não responde mais para Saul, não fala mais com Saul, e Saul vai consultar uma médium, e supostamente, através dessa médium, Samuel aparece, ela vê Samuel vai falar com Saul, vai dizer que o reino dele vai ser passado para outro. Então, no primeiro momento, o que o texto parece que nos leva a aceitar e a interpretar é que existe a possibilidade de nós consultarmos os mortos, principalmente através de uma médium, pela necromancia, que seria a consulta aos mortos, né? Consultar os mortos. E adivinhação. Eu disse assim, né? Aparentemente está correndo tudo certo, entre aspas, né? Não que está certo, no meu ver, mas parece tudo correndo normalmente como se isso aqui fosse um fato e uma verdade absoluta, como eu estou dizendo, no sentido de que é possível consultar os mortos. Mas esse texto nos leva a termos um discernimento do verdadeiro contexto que está por trás disso aqui. Eu, por muitos anos, lendo essa passagem, meditando, eu cheguei a uma conclusão. Esse texto, na verdade, ele existe para manifestar aqueles que, de fato, são maduros na fé. O texto, ele é colocado aqui como uma faca de dois gumes, para que os aprovados tenham discernimento e aqueles que não estão em busca de uma verdade possam até se confundir. Porque, veja, por mais que aparentemente o texto, como eu falei no início, nos dê uma margem para aceitar que Saul consultou os mortos, que Samuel dialogou com ele, porque nesse contexto, você sabe que no capítulo 28, Samuel já havia morrido, né? Pois bem, e aí ele aparentemente fala algumas coisas aqui que de fato aconteceram. E aqui que mora a dificuldade, porque alguns vão entender, mas apóstolo, veja, o Samuel que está falando aqui falou coisas que aconteceram. Pois bem, nós vamos já chegar lá. Então isso aqui são as supostas possibilidades que o texto nos leva a, digamos, entre aspas, acreditar e aceitar. Pois bem, mas como eu falei, vamos agora para os fatos, vamos aqui para o contexto. Vamos ver aqui. A gente não pode perder o foco do contexto das Escrituras com relação a esta passagem e tantas outras que contradizem ou venham contradizer os mandamentos do Senhor. Veja aqui, vamos lá. Nós que estamos lendo as Escrituras, nós vamos perceber que lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei, existem observações e mandamentos que proíbem de forma veemente qualquer consulta aos mortos, a médiuns, em qualquer sentido de adivinhação e necromancia, né, que é a consulta aos mortos. Pois bem, tenha isso em mente. Não procurar agoreiros, feiticeiros, médium, adivinhos. Isso é uma proibição, isso é fato, isso é um ponto. Beleza. Um outro ponto que nós temos que considerar aqui é que a forma com que Deus ele se manifestava às pessoas quando elas consultavam a Deus buscando uma resposta, ela acontecia por meio de sonhos, por meio do Urim Tumim, que era uma espécie de consulta a Deus usando aquele objeto que ficava guardado, acho que eram 2 pedras, ficavam guardadas na estola do sacerdote, na estola sacerdotal, né, do sacerdote, e por meio dos profetas. Esse era o meio que nós tínhamos como saber qual era a vontade de Deus em situações específicas. Beleza. Pois bem, então, Deus não responde da forma que ele padronizou. Então, aqui se nós formos analisar o texto com muita cautela, nós já vamos encontrar a primeira contradição. Então, a partir do momento que Saul vai consultar e Deus não responde, e ele vai agora consultar uma médium, pode ter certeza que tudo que vier a partir dessa médium não vai ser verdade. Embora, supostamente, ela fale algumas verdades. Porque, veja, não é porque alguém fala uma certa verdade que ela está com a verdade, entende? O diabo, quando a Bíblia fala para nós termos cuidado com espíritos enganadores, não é porque se um dia tivermos contato com um espírito enganador, ele vai ficar falando mentiras uma atrás da outra. Ele não fala mentiras atrás da outra. Na verdade, ele fala verdades, só
que no meio dessa verdade, ele insere uma mentira. E aí que é o problema, e eu vou lhe mostrar aqui nesse texto que isso acontece. Pois bem, então vamos lá. Então a gente já começa aqui numa contradição, porque se Deus não responde através de necromantes, médiuns, então com certeza o que essa pessoa está falando aqui não vem da parte de Deus, perfeito? Porque se no versículo está dizendo que Deus não respondeu por sonho, por Urim, Tumim e pelos profetas, com certeza ele não ia responder através de uma médium, né, queridos? Dentro desse contexto. Você pode pensar assim, apóstolo, mas Deus responde até por meio de um jumento, por que Deus não vai falar por meio de uma médium? Ele pode até falar, só que o que acontece? Deus, ele pode tudo, queridos, desde que não contradiga, né, a sua verdade. Queridos, Deus usa até um demônio se ele quiser, para fazer algo. Mas não é o contexto aqui. Eu tô falando aqui do contexto sobre esta consulta, que esta consulta, possivelmente, ela não veio da parte de Deus. Porque, como eu disse para você, ele responde pelo Urim e Tumim, por sonhos e pelos profetas, e possivelmente ele não estava respondendo por meio desta necromante nesse contexto. E provavelmente Deus não usa feiticeiros também, né, irmãos? Deus não vai usar médiuns para ser, porque ele tem os seus profetas, ele tem a igreja, ele tem o seu povo, entende? Ele tem os seus pastores, Deus tem os seus escolhidos. Lá a gente não pode misturar as coisas, porque, por exemplo, lá no evento da jumenta, ali é um caso específico que aquela pessoa estava indo para amaldiçoar o povo, e Deus podia até usar uma pedra, irmãos. Deus podia até usar uma pedra, se ele quisesse. A pedra falar com o Balaão ali, ele podia. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar um pouco as coisas dentro do seu contexto. Então, assim, as comparações, elas têm limites, amém? Porque se a gente for comparar as coisas assim de forma sem ter um certo critério, então a gente vai fazer as comparações mais absurdas que existam. Então, naquele caso de Balaão, só para deixar claro, é que ali havia uma situação diferente no qual ele estava indo amaldiçoar o povo, e Deus, para confrontar a insensatez do profeta, falou através do animal. Mas ali fica claro que era Deus que estava falando. Ali fica claro que era Deus que estava falando, entendeu? Aqui é diferente. Saul tá indo consultar os mortos, beleza? Só para você não misturar as coisas pelo amor, tá bom? Então vamos lá avançar. Pois bem, então, se Deus não respondeu por meio dos modos usuais, provavelmente aqui não era ele respondendo através da médium, através da necromancia. Pois bem, aí tem uma outra situação aqui que é interessante, porque nós sabemos que Saul aqui tá totalmente já desviado, né? Da presença do Senhor, já tá praticamente sem salvação aqui, tá? Era intratável. Pois bem, quando chega aqui no versículo 17 do capítulo 28, esse aparente Samuel que aparece aqui, invocado pela necromante, pela médium, ele vai falar coisas verdadeiras, porque ele vai dizer que o reino, né, foi tirado, que ele não ouviu a voz do Senhor, porque ele se irou contra os amalequitas, porque lá no evento dos amalequitas era para ele ter matado todos, e Saul não mata. Então ele falou verdades. Lembra que eu falei para você que não é porque você tá em contato com o espírito enganador que ele fica falando mentiras uma atrás da outra, não é isso. Ele fala verdades, no meio da verdade ele insere a mentira. Grave isso em nome de Jesus. Então, no versículo 19 ele vai falar, ó, lembra que eu falei pra você, ó, ele fala que o reino dele, de Saul, foi dado pra outra pessoa, que ele não obedeceu o Senhor e tudo mais. Aqui ele está falando a verdade, esse espírito, que inclusive tem a própria aparência de Samuel. Aí eu pergunto pra você, se a Bíblia diz que os demônios podem se transformar em anjo de luz, com certeza ele pode assumir a aparência de uma pessoa, inclusive imitar a voz e tudo mais. Pois bem, no verso 19, aí aqui que tá a chave da resposta do segredo que eu falei pra você, de quem fala mentiras, e o espírito, né, que é da mentira, ele fala a verdade, mas no meio da verdade ele insere mentiras. É aqui que as pessoas caem. No verso 19 ele vai falar que o Senhor entregará Israel nas mãos dos filisteus, e fala bem assim, e amanhã tu, Saul, e teus filhos estarão comigo. Aí, opa, aí que tá a mentira. Por quê? Vamos supor o seguinte, vamos colocar uma hipótese que fosse Samuel que estivesse falando. Beleza, nós sabemos que não é Samuel. Mas vamos colocar uma hipótese que fosse Samuel. Saul, ele, de fato, ele iria morrer, porque tudo já estava encaminhando para isso mesmo. Uma hora ele ia se dar mal, por tudo que ele estava fazendo. E Deus é justo. Só que se fosse Samuel que estava falando, e se Samuel se ela invocou ele do céu, vamos colocar assim, uma hipótese, tá? Provavelmente, Saul não vai estar com Samuel. Por quê? Porque é muito provável que Saul não foi salvo por tudo que nós vamos ler aqui no decorrer da sua história. Então não tem como ele ter se juntado a Samuel. Então, aí que nós temos uma confusão muito grande, porque, olha, se Samuel, ele foi invocado de fato por ela, vamos colocar uma hipótese que isso aconteceu, e era Samuel de fato, como que uma necromante, uma médium, pode invocar alguém que está na presença de Deus? Sendo que Deus não levantou necromante e Deus não levantou médiuns para isso. Beleza. Então nós vamos encontrar algumas contradições aí. Então é muito provável que... É muito provável não. É de fato que ela não invocou ele do céu, e provavelmente isso aqui não é o próprio
próprio Samuel. Então é o próprio demônio brincando, talvez dizendo assim, Saul, amanhã tu vai se juntar comigo. Aonde? No reino das trevas. Ele vai pra perdição. E aqui nós não vamos pensar que o diabo saiu lá do Hades, né, do mundo dos mortos e veio. Não, o diabo tá solto aqui. Então o diabo tá até brincando que ele vai se encontrar porque ele sabe que Saul vai perder a salvação dele. Então ele vai estar no local de condenação eterna. Então, queridos, nesse contexto eu quero trazer essa explicação para você, porque a boa compreensão desse texto vai nos fazer entender que religiosamente a gente respeita, né, o espiritismo, por exemplo. A gente respeita o espiritismo. Mas, biblicamente, teologicamente, não se sustenta. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração esse contexto. Então, a consulta aos mortos, biblicamente, ela não é, melhor dizendo, aceita por Deus. E provavelmente quem faz esse tipo de consulta, adivinhação, ele está envolvido com espíritos enganadores que vão falar a verdade, mas no meio da verdade vão inserir mentiras. E é aí que as pessoas se enganam, aí que as pessoas caem. E quando nós damos ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, como diz o apóstolo Paulo, a nossa vida vai de mal a pior. Então, o que o texto, como eu falei, esse texto, na minha opinião, ele é colocado para que quem está lendo tenha esse discernimento. Porque senão, quem não tem discernimento vai viver que nem Saul. Vai achar que o que ele está fazendo é certo. O que der na cabeça dele de querer descobrir o que vai acontecer no futuro, na verdade, vai entrar numa grande confusão, aquilo provavelmente não vai acontecer em parte e a pessoa vai de mal a pior. Então, Deus nos convida, na verdade, a ter esse discernimento. Peraí, isso aqui, negócio aqui é muito estranho, isso aqui não é da parte de Deus. Porque Deus já disse como é a forma como Ele quer que Deus seja adorado, consultado. Deus vai falar conosco por meio de sonhos, Deus fala conosco através dos profetas, Deus fala conosco através principalmente da Bíblia, através dos seus mandamentos. Lá no Pentateuco é vedado, né, a consulta a mortos. Não, é proibido consultar os mortos, é proibido consultar necromancia, adivinhações, querer negócio de horóscopo. Por isso que biblicamente o horóscopo ele é condenável, porque ele trabalha com sugestões, com suposições do que vai acontecer com a vida das pessoas, quem são as pessoas, né? Então muito cuidado. Aí eu resumo essa palavra dizendo o seguinte para você: você tem discernimento das coisas que acontecem ao seu redor? Os espíritos estão aí enganando. Por exemplo, às vezes a pessoa ela deixa de acreditar na Bíblia, o que ela vai fazer? Ela vai consultar livros de autoajuda. Tem alguma importância? Tem. Mas provavelmente tem muita coisa que está inserido ali que não é bíblico. Não temos que ter cuidado, né? Por exemplo, às vezes, querido, eu vou falar para você, às vezes a gente nem vai consultar os mortos necessariamente, ou necromancia, ou adivinhação, mas às vezes a gente vai se aconselhar com pessoas ímpias, entendeu? E o que o ímpio que não conhece a palavra de Deus tem para nos oferecer? Ele tem algumas verdades na vida dele? Tem, claro que tem. Mas dentro dessas verdades, talvez ele vai ensinar coisas que não são bíblicas, que são coisas que são do senso comum, e aí vai nos trazer problemas e dores. Por isso que esse texto é para nos ensinar a ter discernimento. E eu creio, queridos, que a melhor consulta está na palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, nós aprendermos a reter o que é bom das outras coisas, mas ter cuidado com o que nos é colocado nas entrelinhas. Eu acho que aqui a grande revelação é estar discernindo o que está na entrelinha. Peraí, será que tudo isso aqui é verdade? O que está inserido aqui nesse conselho, nessa situação que é falso, né? Então, queridos, muito cuidado, que tenhamos a palavra de Deus no nosso coração, que tenhamos cuidados com os profetas ambulantes que andam por aí falando no nome de Deus, dizendo que estão consultando a Deus, mas na verdade eles mesmos estão enganados com espíritos enganadores, porque como eu falei, o espírito enganador ele fala verdades, mas no meio da verdade ele insere mentiras. Aí que é o problema. Você discernir o conjunto da obra. E se nós tivermos esse discernimento, queridos, nós vamos viver bem, e o grande segredo aqui é obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Lembre dos seus mandamentos. Lembre das proibições do Senhor, porque se Ele proibiu, Ele tem um bom motivo para isso. Que Deus nos abençoe.